Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula na disciplina de redação. Olha aí o assunto, história em quadrinhos. Ou seja, já falamos sobre isso, né, na aula passada de redação. Então, nessa aula, iremos novamente falar sobre história em quadrinhos, tá? Então, juntos, iremos fazer uma revisão sobre história em quadrinhos. Então, vamos lá. História em quadrinhos, ou HQ, é uma história contada por meio de desenhos distribuídos em uma série de quadros com falas pensamentos dentro de balões. Então, crianças, história em quadrinhos é isso, é uma história contada em desenhos que estão ali distribuídos em quadros, no qual eu conto a minha história a partir da sequência de quadrinhos. E para promover a comunicação na história de quadrinhos, utilizamos o quê? Os balões, tá? Como também os balões de fala, balões de pensamento, balões de grito, balões de cochicho. Ou seja, são vários tipos de balões, não é verdade? Então, vamos lá. Sobre a história em quadrinhos, também falamos sobre as onomatopeias, que são figuras de linguagem que são utilizadas para representar sons de objetos ou barulhos. É quando eu digo toque-toque, quando eu digo soque, né? Toque-toque, batida na madeira ou em uma porta. Soque, quando é um soco, tá? Nhaque, quando eu estou comendo alguma coisa. Então, são esses barulhos, tá? Eles são representados por meio de palavras. Então, a partir do momento que eu represento por meio de palavras, sons de objetos ou barulhos, eu estou falando de onomatopeias, tá bom? E sobre os balões, é através dos balões que os personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões. Existe o balão fala, como aqui, ó, você viu meu livro? Então, aqui foi dito normalmente, né, de forma normal. Você viu meu livro? Então, eu tenho aqui a representação do balão fala. Olha aí como seu traçado é retilíneo. Eu tenho também o balão pensamento. É quando o personagem está pensando. Onde estará meu livro? Então, observem que o balão de pensamento ele é em formato de nuvem, porque está indicando que o personagem está pensando. E no balão grito, eu já vou ter simulando uma explosão, ou seja, algo foi falado em volume alto, né? Algo foi falado de forma alta, representando que a pessoa pode estar enraivada também. Então, eu tenho a representação aí de pontiagudos. Ele é todo cheio de pontas, o meu balão de grito, tá? E eu tenho também o balão cochicho. É quando alguém disse algo para outra pessoa bem baixinho. Então, tenho aqui, ó, não conte isto para ninguém. Então, está representado aqui o balão cochicho. E já o balão cochicho, ele é todo, ó, tracejado, todo cheio de tracinhos, tá bom? Então, vamos aqui, ó, balão de pensamento, para indicar o que o personagem está pensando. Então, ele é em formato de nuvem. Balão de diálogo, para expressar a fala dos personagens. Então, tem aqui, ó, falando sozinho, Horácio? Não, eu falava com o futuro filhote que vai sair desse ovo. Então, tenho aqui o balão de diálogo. Balão de grito. O balão de grito pode vir tremido ou parecido com o balão de diálogo, mas o que realmente o diferencia é o negrito das palavras, ou o fato de elas estarem em um tamanho maior que as outras. Então, outro recurso utilizado como balão de grito, né, além dele vir todo tremido, cheio de pontas, pode ter também o aumento, né, na escrita da palavra, que está representando ali algo que foi dito em voz alta, no grito. Então, eu tenho aqui o textinho. É isso aí, agora você não tem mais nenhuma chance. Então, agora foi escrito com o quê, crianças? Com a letra maior, né? A fonte está maior e também está negritada, ou seja, foi destacada das demais.
Aí tem não diga, não, não. Também aconteceu da mesma forma, foi destacado, né, com negrito. Aí diz, eu estou fazendo natação. Não. Então, aqui mais uma representação, ou seja, letras maiores e também destacadas das outras, né, com a utilização do negrito. E o essencial também é o formato do balão tremido, representando aí que alguém está gritando. O balão cochicho apresenta linhas de contorno pontilhadas, indicando que alguma coisa foi dita em voz baixa, como no sussurro, tá? Então, o cochicho ele é todo pontilhado, tá, crianças? Como aqui, ó, não conte isto para ninguém. Algo que foi dito bem baixinho por um possível personagem, tá? Então, vamos agora ler, né, história em quadrinhos. Então, vamos lá. Leia esta história em quadrinhos de Maurício de Souza, Bidu em Feito Cão e Gato. Observem os quadrinhos. Bidu, para com isso. Au, au, au. Fifi, quieto, Fifi. Miau. Bidu, que coisa feia. Que coisa feia, Fifi. Vamos lá, seja um bom cãozinho e faça as pazes com esse lindo gatinho. Isso, vai lá, Fifi. Então, Grumpfish. Bidu, grau, au, au, miau, Fifi. Agora chega. Já não falei que isso é muito feio? Para que brigarem desse jeito? Não podem viver em paz? E blá, 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 blá. Isso agora vai lá de novo. Fique amigo dele. Olha aqui, cara. Se a gente não ficar amigo, esses dois vão continuar enchendo. Tem razão, vamos entrar na deles. Ah, muito bem, maravilha. Agora podemos nos conhecer melhor. Meu nome é Franjinha. Ih, que nome gozado. O meu é Joana. Meio comunzinho, não? Para que time você torce? São Paulo, claro. Pois eu sou corintiano, roxo. Azar seu. Gosto de lasanha, rock branco. E eu de feijoada, música sertaneja preto. A, C, B, D. Tic, tic, brigando feito cão e gato. Que coisa feia, não? Então, crianças, realizamos aqui a leitura de uma história em quadrinhos que está no livro de redação de vocês. Então, já que revisamos um pouquinho sobre história em quadrinhos, agora vocês, né, vão fazer o quê? Ler e responder as páginas 80 a 89 do livro de redação. Então, a tia Hortência vai ficar aqui esperando por vocês. Quando vocês terminarem de ler e responder as páginas 80 a 89 do livro de redação, vocês voltam aqui para o vídeo, dá o play e aí iremos continuar com a correção das páginas, tá bom? Então, vão lá que a tia Hortência vai ficar aqui esperando por vocês. Olá, crianças! Voltei, né? E vamos iniciar aqui a correção do dever. Disciplina, redação, assunto história em quadrinhos, páginas 80 a 89. E aí, releram a história em quadrinhos? Então vamos lá, que agora iremos responder as questões, né, em relação à história que todos nós acabamos de ler. Então, primeira questão diz assim: quais são os personagens dessa história em quadrinhos? Então, crianças, quais são os personagens? Eu tenho Franjinha, Joana, o cachorro Bidu e o gatinho Fifi. Lembrando aí, ó, não esqueçam das letras maiúsculas, tá? Porque eu tenho aqui nomes próprios, tá bom? Segunda questão. Essa história em quadrinhos tem o objetivo de
organizar, divertir e entreter ou informar? Então, é divertir e entreter. Então, vocês irão marcar um X em divertir e entreter. Terceira questão. O que significam os símbolos abaixo, que aparecem nos 2 quadrinhos da HQ, né? Que é História em Quadrinhos. Então, tem o símbolo do coração e o símbolo do raio. O do coração simboliza o que, crianças? Simbolizam paixão e amor. E já o símbolo do raio simboliza raiva e ódio, tá? Então, essa aqui é a minha terceira questão. Vamos agora para a quarta questão, que diz assim: observe novamente os balões do terceiro quadrinho da história. Então, tem aqui, ó, Bidu, para com isso. Au, au, au. Fifi, quieto, Fifi. Miau. Letra A. Eles indicam que os personagens estão falando ou pensando. Então, falando no caso dos animais. Bidu está latindo e Fifi está miando. Então, eu tenho aqui a minha resposta, tá? Eles estão o quê? Falando. No caso dos animais, Bidu, ele está latindo por ser um cachorro e Fifi está miando por ser um gato, ok? Letra B. Por que o sinal de exclamação aparece várias vezes nos balões? E por que o sinal de exclamação aparece várias vezes nos balões? Para indicar que os personagens estão gritando ou falando alto. O cão está latindo alto e o gato está miando alto, certo? Então, é para justamente indicar isso, que os personagens estão gritando ou falando alto. Quinta questão. Releia o título da história em quadrinhos. Bidu em Feito Cão e Gato. Das alternativas a seguir, que palavras ou expressões poderiam substituir a palavra feito sem alterar o sentido do título? Então, vamos ver aqui. Poderia ser como cão e gato? Sim ou não? Sim. Poderia ser tal qual cão e gato? Sim. Então, marque X. Diferente de cão e gato? Não, né? Está equivocado, está errado. Então, não marque um X. Igual a cão e gato? Sim. Então, aqui vocês irão marcar um X, que são expressões que poderiam substituir a palavra feito. Então, Bidu como cão e gato. Bidu tal qual cão e gato. E Bidu igual a cão e gato. Então, são essas expressões, tá, que vocês podem substituir a palavra feito sem alterar o sentido do título. Então, marco X em como cão e gato, tal qual cão e gato, igual a cão e gato, certo? Vamos lá. Sexta. Agora releia o desfecho da história em quadrinhos. Tisque, tisque, brigando feito cão e gato. Que coisa feia, não? Aí diz assim: explique o que os símbolos nos balões de Franjinha e Joana indicam. Crianças, esses símbolos dos balões indicam que eles estão o quê? Xingando um ao outro, tá? Então, esses símbolos utilizados nos balões é justamente para indicar que Franjinha está xingando Joana, que Joana também está xingando Franjinha, certo? E chegamos aqui ao nosso ponto de chegada, na página 86. Por quê? Porque chegou a hora de você produzir uma história em quadrinhos. É isso mesmo, chegou a hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. Então, o tema dela será o quê? Adoção de animais abandonados. Então, você que está assistindo este vídeo vai criar uma história em quadrinhos, contando a história de um cãozinho ou um gatinho que foi abandonado e mais tarde adotado por uma criança
e sua família. Então, vamos ler o textinho que tem aqui, ó. Feira de adoção de cães e gatos, 10 e 11 de junho, das 10 horas às 17 horas, Rua do Paraíso, 209, Centro. Adotar é um ato de amor. Para adotar é preciso ter mais de 18 anos, levar documento de identidade e comprovante de residência. Então, quais são os objetivos da produção? Os objetivos que vocês precisam ter para produzir a história em quadrinhos é o seguinte: entreter o leitor e fazê-lo refletir sobre o abandono de animais e a adoção, tá? Tanto sobre o abandono de animais, como também sobre a adoção. Qual é o público-alvo? Vocês vão elaborar a história em quadrinhos destinado a qual público? Aos alunos da escola, amigos e familiares, tá? Só que antes de tudo que nós iremos fazer em nossa vida, nós precisamos do quê? De um planejamento. Então, chegamos aqui na parte do planejamento. Então, releia as histórias em quadrinhos deste capítulo e outras que você puder. Nas histórias lidas, observe os desenhos, a sequência dos quadrinhos, os balões, falas, pensamentos, onomatopeias, os diálogos entre os personagens, os símbolos e sinais, as cores, etc. Ou seja, vários outros recursos aí que são utilizados pelas histórias em quadrinhos. Então, vocês irão reler, né, as histórias em quadrinhos trabalhadas, né, nesse capítulo, a fim de identificar aí esses elementos, esses recursos que foram utilizados, para que vocês possam realizar, fazer a história em quadrinhos de vocês. Então, antes de desenhar, pense em como será a criança, o animal, o local onde se passará a história. Crie outros personagens que possam participar da história. A história será contada por meio de desenhos e de diálogos. Crie os diálogos para inserir nos balões. Então, esse aqui é o quê? É o planejamento. Tudo que vocês precisam fazer para, né, começar a iniciar a história em quadrinhos de vocês. Então, vamos agora para o rascunho. Toda redação bem feita precisa de um planejamento e, claro, de um rascunho, não é verdade? Então, estamos aqui na página 86. Rascunho, tem um texto. Antes de partir para a criação das ilustrações e dos balões, você vai narrar a história. Escreva um pequeno texto no espaço da página a seguir, tentando responder as perguntas abaixo e acrescentando outras informações que quiser. Então, no rascunho, né, que é antes de partir para a criação das ilustrações e dos balões, vocês irão narrar a história. Então, irão escrever um pequeno texto no espaço, tá, da página seguinte, tentando responder às perguntas abaixo. Então, quais são as perguntas? Onde e como o animalzinho foi abandonado? Como foi o encontro da criança com o animalzinho? Como a família reagiu ao saber do animalzinho abandonado? O que decidiram fazer? Houve algum problema entre eles? Se sim, o que aconteceu? De que forma o problema foi solucionado? Como a história terminou? Então, vocês irão escrever um pequeno texto conforme possam responder aqui essas informações pertinentes a respeito do texto, a respeito da produção do texto de vocês. Então, chegamos aqui, ó, história em quadrinhos. Então, use o espaço na página seguinte, aí já é outra página, tá? Lembra, no slide anterior, o que foi que a tia pediu para vocês? Que era para vocês realizarem o quê? Um pequeno texto a respeito da história que vocês querem contar. Já aqui, vocês irão usar o espaço na página seguinte para fazer um rascunho da história em quadrinhos, tá? Então, agora chegou a hora do rascunho da história mesmo, tá? Na anterior foi o quê?
é um pequeno texto que vocês iriam fazer, né, da história de vocês. Iriam não, vocês vão fazer da história de vocês. E já que é para vocês fazerem um rascunho da história em quadrinhos. Irão seguir as seguintes orientações. A primeira, divida a história que você escreveu em cenas. Tem a historinha, o textinho que vocês escreveram? Então, depois disso, vocês irão dividir em cenas, para poder fazer o rascunho da história em quadrinhos. Cada cena será inserida em um quadrinho. Presta atenção. Divida a história que você escreveu em cenas. Cada cena está inserida em um quadrinho. Segunda, com lápis preto, divida o quadro na quantidade de quadrinhos que terá sua história. Então, com lápis preto, vocês irão dividir o quadro na quantidade de quadrinhos que terá a sua história, tá? Terceira orientação aqui, ó. Desenhe na sequência cenas de acordo com a história que você escreveu. Então, crianças, os desenhos eles têm que estar de acordo com a história que vocês querem contar e na sequência certa. Quarta orientação. Não se esqueçam das onomatopeias, tá? Não se esqueça das onomatopeias. Lembrando que onomatopeias é quando eu utilizo palavras para representar barulhos, sons, tá? Então, depois de ter feito aí o rascunho da história em quadrinhos de vocês, chegamos aqui no texto final, tá, crianças? Que está aí na página 89, tá? Não é na página 88, tá? Só corrigindo aí, porque está aí marcando, vou até conferir aqui, ó, no livro. Estou aqui com o livro de redação. É a página 89, tá certo? Então, na página 89 do livro de vocês, tem assim, texto final. Então, no caderno de produção de texto, refaça sua história em quadrinhos com as modificações necessárias. Não se esqueça de dar um título a ela e assinar. Então, vocês que têm aí o caderno, tá, de produção de texto, depois do textinho lindinho que está ali no rascunho, vocês irão para a produção final, que é o texto final. Então, vocês irão passar ali para o rascunho de vocês, tá? Lá no caderno de produção de texto, ok? Lembrando, crianças, não há necessidade de, no rascunho da história em quadrinhos de vocês pintarem, tá? É só um rascunho, é só para vocês terem noção do que vocês ali realmente querem. Agora, no texto final, aí não, tá? Eu quero aí um texto bem bonito, com desenhos, bem colorido, tá? Então, capriche, tá, crianças? Não esqueçam aí dos recursos utilizados nas histórias em quadrinhos, tá? No momento que for passar limpo no caderno de produção de texto. E a tia Hortência vai dizer aqui a página, tá? No caderno de produção de texto, que vocês irão passar limpo a história em quadrinho de vocês, é na página 11 e na página 12, tá? Tem aqui, ó, história em quadrinhos. Então, vocês irão passar limpo, tá? Nessas páginas aqui, 11 e 12. A história em quadrinhos de vocês, tá bom, crianças? Então, aqui, continuando o slide, tem algumas orientações que poderiam ser feitas se a gente estivesse em sala de aula. Porém, no momento, não podemos, né, ter esse contato em sala de aula, certo? Que seria com tudo pronto, deixar aqui a história em quadrinhos do caderno de produção de texto, entregue ao professor, que vai reunir todas elas e formar um gibi. A capa do gibi poderá ser feita com um grupo de alunos. Outro grupo poderá pensar em nome para um gibi. Depois vocês vão escolher de comum acordo com o professor em que locais o gibi da turma vai circular.
Vocês podem, por exemplo, combinar de a cada dia um aluno levá-lo para casa para compartilhar com os familiares. E, por fim, ele pode ficar na biblioteca da escola para que os alunos de outras turmas possam conhecer. Então, essa orientação aqui, infelizmente, não podemos realizar, né? Cada um de nós precisa ficar em suas casas, né, para se proteger, não é verdade? E aí, estão realizando todas as medidas de proteção? Tia Hortência espera que sim, tá? Então, recado dado. Depois de realizar o rascunho da história em quadrinhos de vocês irão para o caderno de produção de texto passar a limpo a história em quadrinho de vocês. Aí lá sim, tá? No texto final, eu quero que vocês desenhem, pintem, deixem bem colorido, tá? Bem bonito, ok? Então, crianças, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.